Um minuto de silêncio, homenagem póstuma ao falecimento de um ex-dirigente do Corinthians. Pelo passamento de um membro do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Começou o Corinthians e Santos de Braça, bola vai até Zé Carlos. Eu queria, na abertura desse videotape, agradecer ao prefeito Francisco Rossi, lá de Osasco, o envio do disco que gravou o benefício das crianças do Brasil, as crianças do meu Brasil, e a mensagem caminhante. Um abração ao Francisco Rossi de Almeida, digníssimo prefeito de Osasco, jovem, operoso, dirigente daquela progressista cidade do interior de São Paulo. Primeira bobeada de Léo, a bola vai ficar com o Peri. Devolução de Wilson até Marinho. Marinha Oberdan. Eu repito, as condições de gramado não são satisfatórias, dada inclusive a realização de uma partida preliminar. Bernardo Rivelino. Ele não tabelou com Vaguinho. Apareceu bem o Marinho entre Vaguinho e Lance Pet. Apareceu bem num instante assim, num bom instante do ataque corintiano, 0-0. Primeira movimentação de Pelé nessa partida. Ele tocou longo para o Edu. Tem o Zé Carlos. Tocado pelo Tião, ele trabalha com o Brecha. Brecha devolve a Pelé. Que lançamento de Pelé para Adilson na área. Chegou solado pelo garoto Vladimir. Num lindo lançamento de Pelé, numa magnífica intervenção de Vladimir, Pet. O Pelé só deu um tapa na bola, né? Ele conhece tudo. Pena que ele se despede e tem um monte de nego que continua, né? Cheque especial, Banespa. Um privilégio dos clientes, Banespa. Léo. Tocou a Brecha. Brecha para a descida do lateral esquerdo, que é Zé Carlos. Isso é combatido pelo Zé Maria à distância. Ainda Zé Carlos. Abertura até Edu, tem condições, diz o Bandeira. Edu tentou, trombou com o Zé Maria sai com a bola. E faz ela chegar até o arqueiro Adão, meio apertado ali pelo Cláudio Adão. Ele não calculou bem a velocidade de bola e se preocupou com a presença de Cláudio Adão. VASP, a pioneira também em reservas de passagem por computador. Bola recuada a Vladimir. Vladimir empurrou a Tião. Tião a Vaguinho. Linda devolução da Adãozinho, Wilson. Marinho. Valde. Peri sobre Wilson. Bem apontado, inclusive, pelo seu Armando Marques, que está preocupado com o estado do gramado. E por isso mesmo ele marcou a chamada linha diagonal e fica naquele setor observando muito mais os bandeiras na tarde de hoje. O seu Armando Marques, dadas as dificuldades de locomoção pelo centro do gramado. 0-0 os instantes iniciais. Cláudio Adão. Por trás, Tião. Adãozinho. Rivelino. Um autêntico lamaçal ali, hein, Pet? Marinho sai jogando em cima do Rivelino. Adilson, lendo o lançamento para Cláudio Adão. Vai pela ponta direita. Tacado agora pelo Vladimir. Ainda Cláudio Adão. Tentou a finta. Dá o lançamento, ela vai ficar com o Rivelino. Esperou a descida de Adãozinho. Tocou curto o Adãozinho. Vaguinho cai pelo miolo e pede bola. Adãozinho, Vaguinho. Tocou em cima de Wilson. Marinho. Léo. Brecha. Trabalhando com o Léo. Brecha. Brecha tentou a Pelé, cortou o lance. Tião. Para a fuga de Vaguinho. Cobertura de Oberdan, bola recuada a Serras. Preocupado o goleiro, né, Pet? Muito nervoso. É um dos brasileiros mais nervosos, né? Aliás, bem definido por você, hein, para a definição definitiva do problema. O Serras, viu, meu caro Alfredo Borba, já é brasileiro há 3 dias. É automática a naturalização. 4 anos no Brasil, uma filha brasileira. Solicitou e já é brasileiro. Portanto, o Mifflin pode jogar como único estrangeiro, certo, Pet? Perfeitamente. Agora é solicitada a outra bola olímpica. Aí está. Vamos nós, 0-0 no Pacaembu, em São Paulo. 4 minutos jogados. Bola com o Zé Carlos. Ele tem o Brecha descendo, lançamento para o Brecha, de cabeça até o Edu. Edu, vai ver por Zé Maria. Quando tocou ao Brecha, ela ficou com o Baldock. Baldock a lance. Vai, boa velocidade. O número 8 do Corinthians.
Atrás da Tião. Tião a lance. Lance Adãozinho. Lance vem para o vazio. Faz um lançamento muito forte para Peri. Não vai alcançar. Já havia condição de impedimento de Peri, que se deslocava, saía, partia antes do lançamento. Foi pilhado em impedimento bem marcado pelo Bandeira. Senhor Demésio Rodrigues Mota, confirmado pelo senhor Armando Marques. E atenção, rede, para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do jogador do Brasil, informa o tempo do jogo. 5 minutos no Pacaembu. Primeiro tempo, 0-0, Corinthians e Santos. Boa jogada de Adãozinho, recebendo do Rivelino. Vai bater de longe. Serras apenas acompanha. Lançamento para Zé Carlos. Tocou a brecha. Uma curiosidade ali, o Brito marcando o Pelé e ele batendo um papinho. Você está observando, Pet? É Brito que marca Pelé. Pelé vai para dentro da área, lançamento de brecha no peito de Baldock. Tião. Rivelino. Mau lançamento, Zé Carlos. Com o estado do gramado meio lamacento, né, Pet? Não dá para tentar fazer domínio e sair jogando, não é isso? Não, tem que recuar. Não dá, não. Com o cheque especial Banespa, você pode sacar até 3 vezes mais do que seu saldo médio. O que você está esperando para ter o seu? Roberdan Marinho. Adilson. Lindo lançamento para o Cláudio Adão. Saiu bem de Vladimir, lá vai Cláudio Adão. Vladimir teve recuperação. Excelente a jogada de Cláudio Adão e a recuperação extraordinária do garoto Vladimir, que já vai despontando com uma boa figura, hein, Pet? O Vladimir é indiscutivelmente o jogador mais regular do Corinthians, né? Em termos técnicos. Inclusive considero a regularidade do Vladimir muito mais acentuada do que do próprio Zé Maria. Bem observado, Pet. O Vladimir representa nessa partida de despedida de Pelé um jogador do futuro, que tem o quê? 18 anos esse garoto. Ainda ontem era dente de leite. Adilson. Bola mal, recuada para o Verdão. Vou falar em dente de leite, eu quero saudar os companheiros Roberto Petri e Eli Coimbra pela magnífica festa propiciada ontem a nós, público presente e posteriormente telespectador da Gazeta. Uma festa lindíssima e parabéns à equipe do Corinthians que venceu a uma equipe brilhante como a equipe da Portuguesa de Esportes. Pelé impedido. Pelé impedido, apontou o Bandeira, confirmou o juiz e o cabeceio foi fora. Super Boeing 737 é VASP. Você continua, amigo, 5 anos à frente. Palmeiras vai ganhando em Ribeirão Preto, 1-0. Saída de bola do Corinthians com Zé Maria. A Baldock. Tocou mal na bola o Rivelino, ela vai ficar com o Adilson. Rebote para Adãozinho. Tião. Bom toque de bola para o lance. Ele tem o Peri chegando, recebendo. Cruzando para o Adãozinho recuar a Tião. Abertura até Vaguinho. Conseguiu o domínio, ela ficou com o Edu Zé Carlos. Zé Carlos a brecha. Essa tentou alcançar o Pelé nesse lance, Pet? Como é que é? Essa buscava o Pelé nesse lance? É um sonho, né? Errou por pouco. Vaguinho recebe pelo setor direito, o lance vem para o cabeceio na área. Cruzamento. Toque de Peri. Olha aí o Corinthians, Adãozinho sobre o gol. Quando houve toque claríssimo de Peri nesse lance, ele pulou por trás do Wilson. Além de cometer a falta, ele ainda tocou na bola. Toque claríssimo de Peri no lance. O seu Armando mandou a jogada prosseguir. Depois, como foi pela linha de fundo, quebrou o galho e vai cobrar ali onde está. Ameaçando sacar o cartão amarelo, Armando. O Marinho está com 2 amarelos, hein? Já se desculpou o Marinho. Disse, Armando fica ali olhando ao central e capitão da equipe santista. O toque eu não observei, Pet. O jogador estava de costas para a cabine. Você tem melhor ângulo nessa altura. Adãozinho. Rivelino.
Sai jogando o Rivelino. Buscou a tabela, a bola fica com o Brecha. Brecha toca para Pelé, Pelé a Brecha. Ainda a Brecha conduzindo com o Léo. Toque do jogador Tião. Determina Armando Marques. Aí está, Pet. Atenção, Rede, para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do jogador do Brasil informa 10 minutos. Primeiro tempo 0-0. Toque perigoso contra o Corinthians. O Corinthians já se preocupa para a formação de barreira. Léo, Pelé e Brecha nas proximidades para a cobrança. Agora chega também Edu. Brito vai solicitar sobre Armando Marques a contagem para a marcação do local exato da barreira. Pelé vai ajeitar a bola, é Pelé quem vai cobrar. 0-0. Estamos com 11 minutos do segundo tempo. Barreira de 4 jogadores do Corinthians, guarnecendo o centro do gol. O Adro fica no gol esquerdo, no canto esquerdo. Foi o Edu quem bateu e muito mal. Jogou lá em cima, quase no tobogã, Pet. Bateu mal, o Pelé estava na linha da bola com o olhar fixo na Olímpica. O Edu veio e bateu de surpresa a bola por cima, 0-0. O cheque especial Banespa protege você contra surpresas desagradáveis. Solicite o seu cheque especial Banespa. Bola passou pelo lance e vai sobrar para o Edu. Edu conduzindo, trabalhando com o Pelé. Pelé tentou devolver a Edu. Baldock. Vladimir. Peri. Péssimo lançamento, ela fica com o Brecha. Lance toma de Brecha, mas ela chega até Pelé. Tá difícil jogar esse campo, hein, Pet? Não tá fácil, não. Aliás, por dificuldade no campo, eu informo que na partida preliminar, Santos 2, Cruzeiro de Porto Alegre 0. Por dificuldade no campo, né? Tá bom. Tá. O Léo acabou presenteando ao Zé Maria, tocou pro Vaguinho. O Berdan estava na cobertura. Corrigiu o erro do companheiro, deu a Zé Carlos. Zé Carlos com Brecha. Cláudio Adão. Zé Carlos. Brecha. Cláudio Baldock. A maior frota de Boeing 737 é a VASP. Você continua, amigo, 5 anos à frente. Armando Marques faz sinal de 2 toques. Exato. Obstrução. É obstrução faltosa. Então terá que haver um primeiro toque para a complementação no tiro, deve ser de Brecha. Tá, ele sai daquela posição, né? Vai tocar na área. Bola erguida. Cabeceou Cláudio Adão, não. Quem cabeceou melhor foi o Brito por trás de Cláudio Adão. Adilson. Houve o foul de Adãozinho sobre o Adilson. Cobrança fica para o Wilson. Bola erguida por Wilson. O que foi? Falta do Marinho apoiando-se no corpo do Tião. Bem apontada pelo senhor Armando Marques. Viva tranquilo. Ande sempre com o cheque especial Banespa no bolso. Terça-feira, a primeira rodada, Torneio dos Campeões da Federação Paulista de Pugilismo, lá no CMTC a Cores. Sexta-feira, sensacional rodada profissional, com Carlos Álvares versus Walter Sátiro, campeão paulista, aspirante à coroa de campeão brasileiro na luta final. Cladadão perdeu para o Tião, lance, bom lançamento para o Vaguinho. Oberdan foi para a falta feia sobre Vaguinho, Pet. Falta dura, grotesca de Oberdan, merece inclusive o cartão amarelo nesse instante, que ele põe para a cobertura de Zé Carlos, que estava muito mal colocado à frente do marcador. E no instante em que o Vaguinho preparava a fuga, foi sargiado, sofreu a falta marcada, Zé Maria, Rivelino na proximidade. O Vaguinho também fez um pouquinho de cinema, né, Pedro? Do jeito que eles estão rolando... Eu pensei que tivesse morrido. É uma falta perigosa, favorece o Corinthians. Rivelino é o grande cobrador de infrações. Atenção, barreira do Santos guarnecendo no canto esquerdo, aí está Serras. E os senhores veem agora Rivelino.
Um ângulo bastante favorável para Rivelino. Autorizado. Apenas rolou para o Tião. Cláudio toma de Tião. Sai do Rivelino. Deixou com o Oberdan. Brecha. Brecha para Adilson. Devolução a Brecha. Brecha Cláudio Adão. Brecha. Faz o cruzamento para o Pelé. Está impedido o Pelé. Atenção, rede, para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do jogador do Brasil, informa 15 minutos, 20 segundos. Primeiro tempo 0-0, Santos e Corinthians. Baldock e Tião. Lançamento longo de Tião para Vaguinho. Marinho na cobertura. Oberdan. Léo. Brecha. Zé Carlos deixando com o Edu. Evolução de Brecha muito forte, cobertura de Baldock. Tranquiliza e a bola vai recuada até o arqueiro Ato. Diariamente pela sua Rádio Gazeta, a partir de 2 horas da tarde, o programa do Homem da Verdade, Alfredo Borba. As duas faces do disco. Disco bom, tocou. Disco ruim, guilhotina nele. É isso aí. O Borba está meio preocupado, viu, Pérez? Lançamento para o Rivelino receber pela ponta esquerda, marcado pelo Wilson. Sai jogando por dentro o Rivelino. Opa, pênalti no Cal! Penalidade máxima claríssima de Marinho sobre Rivelino. No Cal é a grande chance do Corinthians, Pet. No Cal. Para mim é absolutamente indiscutível. O Rivelino passava pelo Wilson, descia e no instante em que ele tentava a passagem pelo Marinho, acabou sendo empurrado, digamos assim. A falta foi marcada e agora aquela dúvida, quem bate, né? Vamos ver. Adãozinho. Bola colocada na marca fatal. Adãozinho vai cobrar, Pet. É um grande cobrador. São jogados 17 do primeiro tempo. É a grande chance do Corinthians abrir o placar e motivar a sua enorme plateia. O senhor Silvio Pereira disse que sempre quem está melhor psicologicamente. No caso, é o Adãozinho que vai para a cobrança. Aliás, o arqueiro Serras está nervoso outra vez. Braço cruzado de Serras. Adãozinho. Armando Marques, aí está Pelé. Os senhores têm aí uma visão panorâmica. E atenção para o lance. Autorizado, Adãozinho chegou, cobrou de Serras, defendeu! É impressionante como defende pênalti Serras, Pet. Ele é muito nervoso, mas que linda defesa do Serras. E diga-se, o Adãozinho não cobrou mal, não. Cobrou à direita. E ele foi com toda a tranquilidade e acabou fazendo mais uma defesa monumental. Linda defesa do arqueiro Serras. Monumental defesa de Agostinho Mário Serras, Pet. É muito nervoso. E o Adãozinho cobrou meio displicente, quis colocar. Colocar no Serras não dá, né? Quase 2 metros de altura. Cabeceio de Brito. Wilson. Foul de Vladimir. Cobrado para Léo. Léo a Cláudio Adão. Ficou de primeira, vai a Deus para o foul em Vladimir. Está jogando o garoto. Léo. Cláudio Adão. Cruzou. Baldock toca em escanteio. Para Edu cobrar. Crédito 100 da VASP, sem juros. E você viaja pelo Boeing 737 e o jato 5 anos à frente. Edu, Cláudio Adão. Dentro da área, Cláudio Adão cruzou. E não chegou ninguém do Santos, Pet. Era Pelé o último e bateu na trave, hein? Quase que ele chega e quase que ele confere. Tá, contundido o Pelé. Pelé chocou-se enquanto na trave, nós observávamos. E agora vai ser atendido fora de campo. Tocou o joelho na trave, Pet. Estirou, Pelé? Estirou, sim. Infelizmente estirou. Está Pelé deitado. Tem a impressão que ele distendeu. Ele não chegou a bater na trave, não, Pelé. Ô, Perão. Mas vamos tirar ele pra dentro, tirar ele pra lá, vamos. Ele entra a qualquer momento. Aí sai todo mundo.
O Armando tá certo, o jogo tem que prosseguir. Armando Marques, bronqueado com a imprensa, que está ali, tá certo aí, companheiros nossos, mas estão dentro do campo, não é possível. Um pouco de gelo. É a distensão, Pet? Eu tenho a impressão que sim. O doutor Arnaldo está examinando, juntamente com o Beraldo. Mais para dar o carrinho, o campo está liso, como você vê, e eu senti um estirão. Vamos ver, vamos voltar para ver se dá. Daí a palavra do Pelé. Aí o Pelé dizendo que vai voltar para ver se dá. Marinho ganhou bem na raça ali, falta de Tião sobre Marinho. E escorregador, mas eu dei o carrinho, né? Mas eu não casco o osso. O Berdan e, aliás, melhor dizendo, Marinho e Tião recebem cartão amarelo. Dá para continuar. Tá doendo um pouco, viu? Mas vamos ver se dá para jogar, né? Você vai dar uma olhada. Vamos ver se dá. Ele vai voltar. Zé Carlos, olha aí o Santos perigoso. Corte foi de Brito. Chegou Edu para o cabeceio, melhor para Baldock, rebote para Léo. Tocou para Zé Carlos, não foi Zé Maria. Atenção, rede para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do jogador do Brasil informa. 21 minutos 25 segundos. Primeiro tempo 0-0. Pelé está de pé, vai tentar. A perna direita, a contusão de Pelé. Santos com 10 jogadores, Pelé fora, se exercitando, lance. O menino pediu bola, lance prendeu. Adãozinho. Peri. Estou saindo jogando com Vladimir, abertura Terry Rivelino. Vladimir tem um rebote, deixou a Tião. Fez a abertura até Adãozinho. Bola devolvida a Vladimir. Tentou o lançamento. Adilson brigando pela bola. Foul de Peri sobre Adilson, apontou Armando Marques. Pelé voltou, Pet. Vai fazer um teste. Com o campo pesado assim, se ele está com dor, dificilmente ele continuará. Hein? Cláudio Adão, Wilson. Marinho. Serras. Compre o seu carro novo com o dinheiro do Banespa. O Banespa tem as taxas mais baixas do mercado. É lateral para o Santos cobrar. Corinthians já teve um pênalti a seu favor, defendido pelo Serras. Léo, Cláudio Adão. Por trás, Tião, a bola fica com o Berdan. Léo, Edu. Foul de Tião sobre Edu. Aliás, ô Pet, quem veio para ver Pelé, pelo menos no meu entendimento até aqui, está vendo o Edu, hein? Muito boa a partida dele, hein, Pet? É só botar a bola lá que ele vai, né? Precisa acionar, né? Olha aí, Edu, dentro da área, faz a finta, por trás, Zé Maria foi quem tirou o perigo de lá. Wilson, meio de campo, a bola de brecha vai até o Wilson Santos, daí a Zé Carlos. Santos no ataque com Zé Carlos. Ficou para Pelé, chutou o Pelé, a bola passou à esquerda de Ado, Pet. Tem a impressão que ele testou nessa perna, se levantar porque não tem nada, né? Bateu, mas tá sentindo, sim, hein, Pelé? Acho que não vai continuar, não. Você já está se preparando, né, Pet? Baldock. 0-0, Corinthians e Santos, jogados 23 do primeiro tempo. Cabeceio de Adilson, bola para Cláudio Adão. Tocando a brecha. Alas Léo. Brecha agora. Zé Carlos. Pisa na bola. Tocou para Cláudio Adão. Tentou a Pelé, Brito. Lance. Leva vantagem sobre Edu. Tocou a Vaguinho.
Aqui vai tentar a passagem pelo Oberdan, dando toque em lateral. Parece que por determinação do senhor Peté, as suas costas foram abertas, os portões monumentais, ou é impressão minha? Estão abertos. É porque haviam mais de 20 mil pessoas se acotovelando aí na entrada do estádio Paulo Machado de Carvalho. Pequeno para uma grande despedida de Pelé. Crédito 100 da VASP sem juros. Você conhece o Brasil, não paga nada mais por isso. Atenção, rede para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do jogador do Brasil informa. 26 minutos, 50 segundos, primeiro tempo 0-0. Adilson atacado pelo Adãozinho. Bandeirinha inverteu, a bola era do Corinthians efetivamente. Foi o Adilson quem tocou, viu, Pet? Erro do Bandeira. Quanto maior é o banco, mais ele pode fazer por você. Junte-se ao Banespa. Ele fez um corta-luz no Brito, mas não tinha ninguém do Santos atrás. Rivelino. Lance, cortou Oberdan. Brito, Tião. A Rivelino. Agora começa a se mexer o número 10 do Corinthians. Bola devolvida a Rivelino. Tião. Brito. Tião. Baldock. Lançou a Zé Maria. Olha, rapaz, que quebra-pau no tobogã, rapaz. Nossa, aquilo é horroroso. Não vou nem olhar, porque aquilo o que machuca de gente não é brincadeira. Pra que brigar em futebol? O povo se assusta, está todo mundo correndo. Vai, Edu, Valde e Tião. Mas já está tudo mais calmo, graças a Deus, o problema é que é muito alto o tobogã. Então o pessoal que está nas primeiras fileiras se atira, né? Não sabe o que vem lá de cima, né, Pet? É. Lançamento para a brecha. Houve o toque, olha aí. Outra confusão no setor direito. Garotos. Profundamente lamentável esses incidentes, viu, Pet? Brecha. Toa-finta Zé Maria, a bola ficou com o Zé, recuado até o arqueiro Agri. É Ribeirão Preto, 1-1. Botafogo empatou. Jogados no Pacaembu, 28 do primeiro tempo. 0-0, Santos e Corinthians. VASP é a primeira do mundo a receber o mais potente Boeing, o Super Boeing 737. Vaguinho. Adãozinho, Vaguinho. Wilson tomou. Adilson vai para a dividida com o Adãozinho. Lindo lançamento para o Peri. Tem condições. Chegou. Só eles viram da bola foi. Reclama do Max vai falar para o Oberdan aí, Pet. O Pelé vai sair, hein? Vai sair? Vai. E lá vai Pelé. Vai entrar quem no Santos, hein? A não ser, eu tô preocupado com a saída do Pelé, viu, Pelé? Mazinho. Deixa eu ver. Fica Mazinho, meu. Mazinho, Rivelino. Bola volta para Tião. Tiro de meta para Serras cobrado. Batalhão de fotógrafos se locomovendo para o túnel do Santos, onde já está há muito tempo o repórter Rubens Pet. Por isso é que eu digo, viu, Pet? Aumenta, meu filho, aumenta. Oberdan. 0-0, Corinthians e Santos. Primeiro tempo, Pelé lançado. O problema dele é a perna direita, não pode bater com a direita. A brecha. Brecha Pelé. O Pelé só não saiu da primeira vez porque
Ele é um sujeito extraordinário até na despedida, viu, Perão? Porque ele não tem condições não de estender o mesmo. Tá mancando, Pelé. Aí está ele. Só vendo, ó, dificuldade para correr. Aos 30 do primeiro tempo. Adãozinho. Dentro da área, Vaguinho faz boa, excelente passagem, mas o Berdan veio para romper e tocar em lateral, Pet. Uma bola que era toda ela de lance. Lance e Rivelino na mesma bola. O Berdan veio em cobertura e acabou botando bola pela lateral. 0 a 0. Atenção, rede para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do jogador do Brasil informa 30 minutos, 17 segundos, primeiro tempo, 0 a 0. Aí vai Pelé conduzindo, com brecha, mau lançamento. Baldock. Adãozinho. Lance. Aí não, mas se eu fosse o Armando Marques, na saída do Pelé, eu parava tudo, viu? Zé Carlos acabou tomando de Vaguinho, serviu a brecha. Pelé. Brecha. Edu. Brecha recebendo. Lançamento para Edu, atacado pelo Tião. Tião põe a bola em escanteio, pede para o Santos cobrar. Aí está Pelé, fazendo sinal ao banco que não tem condições para continuar. Mazinho já vai para a mesa do representante. Esse é Mazinho para mim, o Perão. É Mazinho, sim. É, né? Era o único atacante que o Tite tinha como reserva. Cobrou o rasteiro Edu. Rebote para a brecha, pode bater para gol. Por cobertura, Ado faz linda ponte, Pet. Boa participação de Ado nesse lance. Além do Mazinho, o Santos tem também Ferreira. Não, então não tem ninguém, só tem o Mazinho. Ferreira de Castro. Mazinho na mesa de representante, Edu para cobrar pelo setor esquerdo. Autorizado, cobrou Edu. Bola cruzou toda a extensão. Brecha vai do outro lado e vai repor a bola na área. Tocou com o Pelé. A Cláudio Adão estava impedido. Pet não há a menor sombra de dúvida. Mesma linha, pelo menos. Só o Pelé vai sair mesmo. Já vem correndo aqui pela ponta esquerda. Vem saindo pela ponta esquerda com a perna direita ressentida. Tem a impressão que o seu Armando Marques deveria parar essa partida. Parou a partida. Saída de Pelé. Aí está o adeus do Rei no Pacaembu. Vem saindo pelo lado das Gerais, saudado por todo o público do Pacaembu. Que não é pequeno, hein? Não é pequeno. Agora o senhor Armando Marques, que vai descontar tempo, não sei o quê. Os jogadores do Santos queriam se despedir de Pelé. Não há tempo para mais nada. Está aí Eu agora... quero, Pet, se você permite, eu quero render minha homenagem de pé à torcida do Corinthians. Ela está aplaudindo a Pelé, dizendo adeus ao Rei Mundial de Futebol. Obrigado, Pelé, por 17 anos de futebol maravilhoso que você deu ao mundo. Pet. Aí está saindo o Pelé. Partida paralisada. O seu Armando Marques achou por bem paralisar a partida. Vem saindo o Pelé. Alvo de lindas homenagens. Passa o Pelé. Tchau, Pelé. Tchau. Saiu o Pelé. Ah, bom, eu não sei. Quem viu, viu. Quem não viu, nunca mais vai ver. Viu, Pet? Só na quarta-feira lá na Vila Belmiro. Não, com essa distensão não vai, não. Eu acho que, sei lá, ele encerrou. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ficar na saudade, viu? Bem, agora a história se resume antes e depois desse lance, viu, amigo? Bem, começou agora Corinthians e Santos, então, pra você, né, Pet? Começou Vaguinho. agora. Olha, é lamentável, viu, filho? É lamentável. Não diga e não pense jamais que eu estaria feliz pela saída do Pelé, jamais, em tempo algum, porque também a mim ele valorizou e muito. Muito obrigado, Pelé. Eu gostaria de aproveitar a presença do Alfredo Borba, já que ele está me dando uma cesta, mas eu gostaria que o Borba falasse de viva voz. Queria que ele chegasse aqui ao meu microfone, só acabar esse ataque do Santos, a bola está com o brecha, evolução até Zé Carlos, esperou a chegada de Léo, por trás de Léo, linda a finta de Léo. Abertura até Edu. Olha aí, tocou pro Léo, Armando acabou atrapalhando o Léo, sai também de Brito, ainda Léo, soltou em cima de Ado. Alfredo Borba, o homem da verdade. Alô, Perão, alô, Pet, alô, ouvintes da televisão Gazeta, eu me sinto orgulhoso, assim, de estar nesse dia aqui. Vai, Perão.
Agora 1 minutinho só, Borba, Vaguinho, trazendo para o pé esquerdo, chutando, ela passando sobre o gol, vai. Mesmo porque eu vi o Pelé nascer em campos de futebol de São Paulo. Eu vi a era Pelé. E agora, historicamente, estou presente aqui junto com meu filho e vi nascer uma nova era, uma era para o futebol, após Pelé. Tomara a Deus que venha nascer outro igual a ele, que é muito difícil. Mas, honestamente, eu estou arrepiado como o Perão está. Eu me dou por feliz de ter assistido o Pelé jogar. Muito obrigado, Pelé. Já viu o impedimento, o Armando não confirmou, hein, Pet? Obrigado a você, Borba. Bom, Perão, nós estamos aqui com uma dúvida quanto à arrecadação. Não sei, posso te informar se é 708 ou 768. 768 mil cruzeiros. É a anotação do Pacaembu, não dá mais do que isso, né? Bola vai chegar para dividir entre Edu e Vladimir. Vladimir vai no carrinho, esse garoto é craque, Pet. Toma de Edu. Tá jogando o Corinthians com o Adãozinho. Rivelino, mal, Rivelino. Léo tomou fácil e de chaleira tocou para o Adilson. Adilson é Edu. Bola recuada até Adilson, de Adilson até Brecha. Cláudio Adão, saiu de Baldock, saiu também de Zé Maria, cruzou o canadão, não chegou ninguém, ela passou, Pet. Passou lambendo o foguete. Barbaridade, 0-0. Atenção, rede, para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do jogador de futebol do Brasil, informa. 36 minutos, 20 segundos, primeiro tempo, 0-0. Cobrança para Brito. Compre seu TV a cores com o dinheiro do Banespa. O Banespa tem as taxas mais baixas do mercado. Recorde de arrecadação no Pacaembu. Santos e Corinthians, o adeus de Pelé. Também quem deu, também não dá mais. A não ser uma decisão com o Corinthians decidindo aí, até daria mais do que isso, né, Pet? Ah, eu tenho a impressão que sim. Brito. Tião. Peri. Rivelino. Tião. Adãozinho. Lance, já vai para o impedimento. Adãozinho prende bola com Tião. Adãozinho. Rivelino foi para a área, o cabeceio de Oberdan. Adilson. Brecha. Super Boeing 737 é VASP. Você continua 5 anos à frente. Ederson, o que o São Paulinho está fazendo vendo o Corinthians de Santos? Bom, eu naturalmente sou esportista e futebol, quem é que não gosta de futebol, né, Pet? Depois, nessa despedida do Rei Pelé, nós viemos até aqui para trazer aquele abraço para o Rei. Inclusive meu garoto Marcel quis conhecê-lo pessoalmente e nós estamos agora aproveitando para ver o futebol. Foi Ederson, campeoníssimo Ederson. Esse também é imortal no Brasil. Esse também quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais, viu? Falta perigosa, hein? Léo e Brecha na cobrança. Barreira formada pelo Corinthians. Ado no canto esquerdo. É a Brecha quem cobra. Ado bateu roupa e saiu em calço dela, Pet, prensado pelo Edu. E acabou na segunda tentativa fazendo uma defesa extraordinária. Atenção para o Borderô. Bonito, né? O Borderô é novo também. O Borderô financeiro da porfia do Esporte Beltrão. Que consagrou. Bom, deixa eu lá. 768-739. 768.739 cruzeiros. 768.739,00. Público pagante 66.187 espectadores. 820 dentes de leite. Corinthians campeão. Agora na Gazeta. Excelente arrecadação, é o máximo que poderia dar no Pacaembu. Morumbi fechado lá, ainda poderia ultrapassaria fácil a 1 bilhão. Somente na área, impedimento.
Ah, o Bandeirinha não deu, viu? Aquele estadão de amarelo lá não deu, Pet. Como é o nome daquela fera lá? É o segundo que ele não dá. E esse estava claríssimo, Adãozinho entrou muito antes do lançamento, dominou e o seu Armando que foi o responsável. O senhor Demésio Rodrigues Mota. Ah, tá bom. É assunto pro Dalmo, viu? Zé Maria apenas protege a saída do arqueiro Ado. O Banespa financia os meios de produção e empresta dinheiro para você viajar. Troque ideias com o Banespa. TV Gazeta, canal 11, a imagem esportiva de São Paulo. Atenção, rede, para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do jogador do Brasil, informa 40 minutos, 15 segundos, primeiro tempo, 0-0. Vai o Santos, lançamento para Mazinho, muito forte, é tiro de meta. Vamos aí com 40 no primeiro tempo, 0-0. O Corinthians teve a seu favor um pênalti não convertido por Adãozinho. Esplendidamente defendido pelo Serras. Dizem aqui que o Serras adiantava-se um pouquinho. Ele sempre adianta. Todas as vezes que ele defende, ele se adiantou, viu, Pet? Eu não vi, tá do outro lado, não vi. O diabo é que ele já defendeu aqui no Brasil uns 8. Inclusive naquela decisão com a Portuguesa de Esportes foram Quanto? 3. 8? Pô, só naquele dia ele defendeu 4. Então deve estar aí por uns 12 para se defender. Aparecendo o Zé Carlos. Movimentou Adilson, chutou, Ado! Boa defesa do arqueiro. Ponte Preta 1, Juventus 0. Quer dizer, o Juventus fazia tempo que não tomava, acabou tomando, né? Adãozinho aos 42. O tempo é de Olímpica, chuteira do craque brasileiro. Riverino, Adãozinho. Peri, impedimento de Peri, impedimento de Peri. Impedimento que, pra mim, não aconteceu. Viu? Eu ia dizer, também ele partia bem depois do lançamento, né? Então o bandeirinha é ruim mesmo, viu, Pet? Ele quer fazer média, né? Quer fazer média nos lances que não levam assim tanto perigo. Adilson. Tocou mal para Cláudio Adão, cortou Tião. Marinho. Mazinho. Faz a volta em Vladimir, ainda Mazinho. Foul de Vladimir. Bronca de Armando Marques em cima de Mazinho. Também não era para tanto essa bronca, né, Tati? 43, Olímpica, a chuteira do craque brasileiro. Cobrança para Wilson Santos. Bom para o Edu. A bola passou por todo mundo, hein? Falhou o Tião, o Brito e o Baldock. E por sorte deles o Cláudio também falhou, né, Bete? Ainda bem que nós temos a Maria, né? 43, Olímpica. Léo. Brecha. Edu. Linda fita, Zé Maria, olha o cruzamento. Rebote para a brecha, olha a bomba. É gol! Brecha! Uma bomba de fora da área. Anulado o gol do Santos pelo bandeirinha, Pet. Olha, eu confesso que eu não vi nada, hein? É um lance para videotape, porque eu confesso. Na jogada do Edu, a bola retornava para a meia esquerda do Santos, quase na ponta esquerda. O Brecha batia de primeira, fez o gol. Eu não vi nada. E o seu Armando Marques disse que a responsabilidade do gol é absolutamente dele. Ele bateu no peito e disse que a responsabilidade é dele. Inclusive, eu não vi a movimentação do bandeirinha nesse lance. Eu observei a movimentação do Bandeira, mas o bandeirinha, uma bola voltada de rebote. Bom, eu lhes confesso, não acompanhei o lance com precisão, não posso precisar se havia ou não impedimento. Vou acreditar na honestidade do bandeirinha. Eu lhe confesso que não vi. Em todo caso, está anulado o gol do Santos. Pela beleza do gol do Brecha, devia valer o gol.
44 bolas Olímpica. Impedimento de Vaguinho. Impedimento de Vaguinho. A maior frota de Boeing 737 é VASP. Você continua 5 anos à frente. O Banespa financia a produção agrícola e empresta dinheiro para você comprar seu carro novo. Troque ideias com o Banespa. Lá vai o Santos. Com Léo, a Brecha. Brecha prendendo bola com Léo. Agora uma homenagem à genitora do Bandeirinha, né, Pet? Rivelino. Lançamento para Vaguinho. Tranquilidade para Agustín Mário Serras. Vamos aí ter o final do primeiro tempo, Pet. Armando já constou os bandeirinhas. 45 Olímpica. Bola lançada para a Brecha, autor de um golaço invalidado pelo Bandeira. Fim do primeiro tempo, Rubens Pet. Aqui, São Vicente Mateus. Resultado justo esse 0-0 do primeiro tempo. Eu acho que as duas equipes lutaram bem. E achei que no pênalti o goleiro saiu bem fora do lugar que ele devia de ficar na hora que o juiz apitou. De modo que a única irregularidade que houve, se não me engano, foi nessa falta aí. Mas, de qualquer forma, o resultado é justo. Perfeito, um abraço, presidente. Saindo aqui, jogadores do Corinthians. Bater um papo com o Peri, que há muito tempo a gente conversa com o Peri. Peri, há muito tempo que a gente não bate um papo. Como é que foi, meu filho? Voltou e tal, tranquilo. Qual é a sua situação com o Corinthians atualmente? Não, a minha situação é que eu renovei o contrato por mais 5 meses. Quer dizer, meu passe é meu, o passe é meu. Por 5 meses, no termo do contrato, eu sou de passe livre. Perfeito. É um problema ali com o Marinho, que tentou, me parece, partiu para cima do Bandeirinha. Talvez tenha sido expulso pelo Armando, hein? Vamos conferir, meu filho. Vamos conferir. Aí o Marinho, não, ele estava conversando exatamente com o seu Armando Marques. Mas vou perguntar para o Marinho. Não, ele deu um pique em cima do Bandeira, observado pelo Bob, que chamava a minha atenção. É tudo pronto para o segundo tempo ser iniciado. Muito obrigado, os policiais que vêm aqui pela caseta. Muito obrigado, meu irmão. Esteja à vontade, viu? Alves e Anísio. Muito obrigado. Aí o início do segundo tempo. O Baldock está jogando sobre Cláudio Abel. Abertura até Zé Maria. Chamado para Rivelino. Tião, bom lance diante de Adilson. Paradãozinho, vai bater para gol. É escanteio, Pet. Esse Bandeirinha não sabe nada, viu? Porque ela tocou no pé do jogador Léo. Escanteio. Esse Bandeira é o Almir Laguna. Bola de Léo, tocada até Adilson. Tracou diante de Peri. Quase recua Léo. Wilson. A Oberdan. Zé Carlos. Está jogando Zé Carlos, vai em boa velocidade. Tião na bola, Brecha. Abertura até Edu. Na área, Cláudio Adão e Adilson. Lá vai Edu. Botou a passagem pelo Baldock, trombou, perdeu para Zé Maria. Adãozinho. Lance. Teremos nesse segundo tempo a companhia agradável do comentarista internacional Roberto Petri, que esteve na primeira etapa cobrindo aqueles lances de Pelé. Pelé já não mais em campo, Petri se reintegra à equipe da TV Gazeta com transmissão direta para Brasília. É um prazer e uma honra para nós tê-lo conosco, Petri. Bem, Pera, nós tivemos atarefados com o problema de Pelé e vamos continuar. Essa reportagem vai ter sequência na quarta-feira em Vila Belmiro, quando acompanharemos a verdadeira despedida de Pelé. Vamos esperar esse ataque. A segunda tentativa de Edu, ele sai de Baldock e é parado pelo Zé Maria. Agora se contundiu o Edu, E vamos naturalmente analisar a partida pelo que ela apresentar no segundo tempo. Já que no primeiro tempo a nossa preocupação foi única, foi acompanhar Pelé através de um monitor, de uma imagem, e não tivemos a visão total do jogo no primeiro tempo. Você e o Pet já devem ter informado muito bem os telespectadores a respeito do primeiro tempo. Vamos ver se o Corinthians, que está jogando, me parece melhor, que está atacando, no primeiro tempo atacou bastante. Vamos ver se o Corinthians tem condições de derrotar o Santos. A partida, todos sabem, é importantíssima para os dois no que se relaciona à conquista do título no primeiro turno.
Léo recebendo de Zé Carlos. Vazio estava impedido, Léo prendeu bola. Tocou no vazio para Cláudio Adão, diante de Brito, dentro da área, ainda Cláudio Adão. Zé Maria, São Armando Marques, ele derrubou o jogador do Santos. Pet, foi a sua frente. Mas tocou primeiro na bola, hein, Perão? Tocou primeiro na bola. E agora uma trombada do Brecha no Tião. Olha, o Pet, no instante que a gente faz a festa Pelé, homenageia Pelé, eu não posso deixar passar em branco as nuvens também a atitude sensacional do jogador Brecha. Ainda sem contrato com o Santos, sabendo que o Santos com problemas para formar a equipe, ele se colocou à disposição do técnico. Atitudes assim, Pet, define o caráter de um homem. Não sei se você concorda comigo. Ah, mas em número, gênero e causa. É isso mesmo. É evidente que a gente tem que aplaudir a atitude do profissional Brecha. São poucos os profissionais que têm essa mentalidade. Está de parabéns o profissional Brecha. A gente também só esperava isso dele, conhecendo pessoalmente como a gente conhece o jogador Brecha. Vem de uma grande família, de boa formação. Parabéns, Brecha. E fez um golaço. O juiz não deu, mas foi um golaço maravilhoso. Cheque especial Banespa, um privilégio exclusivo dos clientes Banespa. Fábio Oberdan sobre lance. Cobrado, bola para Adãozinho. Impedimento de Vaguinho do outro lado. Não do lance, o lance tinha condições. É no local de Vaguinho, né, Pet? O Vaguinho estava aqui, não foi Vaguinho o homem impedido, não. Alguma irregularidade, mas não o impedimento de Vaguinho. Parecendo Zé Carlos. A Brecha. Eles são na fogueira para Zé Carlos. Tião tomou de Zé Carlos. Lá vai o Corinthians. Pau de Oberdan. Aí está o negócio, né? O Tião provocou a falta. Colocou a bola à frente e ele, Tião, atirava-se no corpo do Oberdan, que estava com a preocupação nítida de fazer o corte de bola. Atenção, rede para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do jogador do Brasil, informa. 5 minutos, segundo tempo, 0-0, Santos e Corinthians. Cobrança para o Rivelino é perigosa. Tem bom ângulo para bater para gol. Barreira de apenas 3 jogadores do Santos. Brecha vai agora compor a barreira como quarto homem. Sega vai para o canto direito. Autorizado o Rivelino, olha a bomba! Ela fica no peito do extraordinário arqueiro brasileiro que defende o Santos. Boa defesa do Serra, saiu, marcou bem a linha da barreira, tomou conta do outro canto, a bola foi lá e ele guardou. 0-0. Roberto Petro, não sei se você acompanhou a cobrança do pênalti, Petro. A cobrança do pênalti eu acompanhei. Muita categoria do goleiro Secas. O Secas é o recorde do Carrizo na Argentina. Pegou 19 pênaltis na sua carreira em jogos oficiais. Eu acho que o Secas deve estar por perto. Porque lá em Buenos Aires também ele pegou muito. E aqui no Santos ele já pegou uns 3 ou 4. Quer dizer, ele ainda é relativamente jovem para goleiro, entende? Vai jogar ainda muitos anos. Eu acredito que ele fará muitos. Ele dará ainda muitas alegrias à torcida santista e poderá quebrar o recorde do extraordinário Amadeu Carrizo. Mal-estar no Tobogã. Outra vez? Mas desce mais calmo, né? Mais calmo. VASP, a pioneira do mundo a receber o mais potente Boeing, o Super Boeing 737. Baldock e Atião. Como é que está o jogo da Ponte Preta, hein, Pet? Está vencendo a Ponte e vence ao Juventus por 1-0. Esse resultado é que é um problema para Corinthians e Santos. Né? Meu caro Rubens Pet, um recado para você. Terminando o jogo, você, por favor, vai ao vestiário e comande as reportagens de vestiário ao lado do José Isaías, que nós temos uma câmera no vestiário e vamos então aproveitar para acompanhar o vestiário do Santos. Léo vai atacando pelo Santos com o Zé Carlos. 0-0, estamos com 8 minutos do segundo tempo. Zé Carlos prende diante de Rivelino. Mais atrás a Léo. Adilson. Está jogando sobre Adãozinho. Ainda Adilson, Léo. Zé Carlos, sem dificuldade em penetrar na rígida defesa do Corinthians. Edu. Zé Carlos. A Maria veio por trás e rompeu para o ataque. Marinho.
Lançamento para Adilson pela ponta direita. Cruzamento na área, não há ninguém do Santos. A água apenas acompanha e recolhe tranquilamente. TV Gazeta, canal 11 com TV3 Nacional de Brasília. Santos e Corinthians. Direto para Brasília a cores pela TV Nacional. Impedimento e impedimento de Peri. Isso faz a bola chegar até Cenas. A reposição de bola em jogo do arqueiro que vem da Argentina, que é um negócio impressionante, não, Petra? Que os goleiros brasileiros pecam muito por isso. Inclusive o grande arqueiro Leão, que é o nosso melhor goleiro, o goleiro da nossa seleção, o Valdir Pérez, é impressionante como ele solta mal a bola, como ele sai jogando pessimamente. Isso não deve ser desleixo do Poi, não, porque o Poi foi goleiro, deve ensinar. Eu não sei, o goleiro argentino tem uma saída de bola que nenhum goleiro no mundo tem. É impressionante. Berdan cobrou curto até Zé Carlos. Recebe o Berdan mais à frente. Bracha. Edu. Bracha. De calcanhar até Edu. Zé Maria. Edu breca dentro de Zé Maria. A Brecha. Vai para a área, Brecha. Bom lance de Brecha. Grande figura do Santos, Brecha. Edu. Saiu de Tião. Zé Maria, a bola vai chegar para Léo de pé esquerdo, mal sobre o gol de água, Pet. Uma boa participação aqui entre Brecha e Edu. Trabalharam aqui em cima de Rivelino, em cima do Zé Maria. A bola sobrou, reboteada para o Léo, bateu de primeira, bateu mal, 0-0. Rede Esportiva Brasileira. Com o cheque especial Banespa, você pode sacar até 3 vezes mais do que o seu saldo médio. O que você está esperando para ter o seu? Cheque especial Banespa. Foul de Marinho determina Armando Marques. Vamos para o garotão Vladimir. Tocou para Tião. Deixou a Rivelino. Atenção, Rede, para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do craque do futebol do Brasil, informa 10 minutos 15 segundos. Segundo tempo, 0-0. Tião. No peito de Adalzinho, lance perigoso. A bola bateu em Wilson. Está jogando o Santos lá de trás com o Adilson. Deixou com o Léo. Leva Oberdan. Berdan, Brecha. Brecha de primeira, Zé Carlos. Ao estar no tobogã. Ainda Brecha. Foul de Zé Maria sobre Brecha. Cobrança para Zé Carlos. Buscou a Cláudio Adão, cortou Tião. Léo a Zé Carlos. Marinho. 0-0, Corinthians e Santos, 12 minutos do segundo tempo. Léo Marinho. Léo. Adilson. Brecha. Então o Adilson trombou e fez foul em Adãozinho, Pet. Aí à sua frente. Rede Esportiva Brasileira. Super Boeing 737. Você continua há 5 anos, está com frio, Pet? E achas? Rivelino. Adãozinho. Lance. Está dividida, a bola ficou com o Oberdan. Léo. Brecha. Tentou a finta em lance, a bola tocou nele, ficou com o Zé Maria. Zé Maria Tião. Adãozinho. Mudou o jogo, mas o lance não tinha outra coisa a fazer, senão tocar a bola pro Zé Carlos, né, Beto? Não dava, né? Muito forte a bola. Brecha. Léo. Brecha. Edu. Léo.
Já demorou demais. Olha o Corinthians contra-atacando com o Rivelino para lance. Vaguinho. Se a bola chegar a estar, impedimento, viu, Pet? Bom, só para seu conhecimento e controle, eu vou informar que o Santos tem o Wilson Bianchi, Vicente Ferreira. O Corinthians tem Butici, Vanderlei, Ademir, Dirceu Alves e Zé Roberto. Adilson tentou tocar na área, ela bateu em Tião, ficou de Tião para Adãozinho. Adãozinho, Rivelino, bom ataque do Corinthians. Rivelino, abertura até Peri. Dominou. Saiu de Oberdão, olha aí, atrasou para Rivelino, chegou, é gol! Rivelino, número 10. Numa recuada do jogador Peri. 1-0 Gazeta. É do Corinthians, Pet. Uma boa jogada do Peri. O Peri fez absolutamente tudo nesse lance. Desceu, dominou, dividiu, acabou ganhando e largou de presente para Rivelino, que chegou e bateu como quis. A 14 minutos, Rivelino, 10 é o dele, Gazeta do Corinthians. Um golaço do Rivelino com a sua marca, com seu arremate potente. Secas estava na jogada, saiu certo, mas não poderia deter um balão daquele. Ele esperava que o Rivelino colocasse alguma coisa assim, mas foi um pelotaço totalmente indefensável, embora no canto onde se encontrava Secas. O jogador Peri, você disse bem, muito inteligente nessa jogada, o autor intelectual do gol. Foul de Tião sobre Cláudio Adão. 1-0 para o Corinthians, golaço do Rivelino. Cheque especial Banespa. Protege você contra surpresas desagradáveis. Solicite o seu cheque especial Banespa na sua agência. Cobrou Léo. A bola voltou a Rivelino. Tem um lance disparando. Ele prende bola. Lance. Rivelino, Vaguinho. Lateral para o Santos cobrar. A maior frota de Boeing 737 é a VASP. Você continua 5 anos à frente. Atenção, rede para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do craque de futebol do Brasil, informa 15 minutos, 25 segundos, segundo tempo, 1-0 Corinthians, Rivelino. Adilson Brecha, mal-estar, mal-estar no placar. Brecha, Zé Maria no cabeceio, lance. Brecha, Tião. Rivelino a lance. Lance Rivelino, está impedido. Viva tranquilo, ande sempre com o cheque especial Banespa no bolso. Repete o placar em Ribeirão Preto, é um negócio de chora, Perusa, né? É. 2-1 pro Botafogo. Chora, Peruzão. Marinho a Wilson Santos. Aí do Wilson. Edu. Foul de Brito. Terminado em Campinas, Ponte 1, Juventus 0. Roberto Petro informava agora o Petro que a Ponte ganhou e esses 2 pontos que a Ponte conquistou pode complicar para os outros, hein? Realmente seria até muito bom para o futebol paulista que uma agremiação do interior, como a Ponte Preta, da cidade magnífica de Campinas, chegasse a um título. Seria até muito bom para o futebol de São Paulo. Cobrança para o Edu e uma falta perigosa para o arqueiro Ado. 17 do segundo tempo. 1-0 Corinthians, gol de Rivelino. Autorizado Edu. Ela tocou na barreira, vai chegar para o Oberdan. Dividiu. O Baldock tocou em escanteio. Era o Marinho que estava na área, né, Pedro? Era o Marinho que desceu e pegou meio de raspão. A bola ia se oferecer a Cláudio Adão. Apareceu o Baldock, botou para escanteio que Edu vai cobrar aqui pela ponta esquerda. Grande 100 da VASP sem juros, você viaja pelo Boeing 737 e continua 5 anos à frente. Cobrança de Edu, bola alta para o Oberdan, cabeceiro, foi a trave! Faltou sorte ao Santos, Pet.
O Oberdan subiu magnificamente bem nessa bola. Meteu-lhe a cabeça. Ela foi à trave. Se vai, entra. Sai, louca. E uma bobeada seria da defesa do Corinthians, né? Esse cara marcando o Marinho e quem cabeçou por trás foi o Oberdan, né? Balda. Abertura até Rivelino. Rivelino a Vaguinho. Rivelino tenta ensaiar uma falta que não aconteceu. É apenas tiro de meta. E vai levar uma bronca do seu Armando Marques, porque no instante em que ele olhava para o Armando não marcou, ele reclamou. E aí está, cartão amarelo para o Rivelino. É o que o Rivelino merecia, e se o Armando expulsasse, seria uma expulsão justa. Todo mundo viu. É lógico que o Rivelino mandou o senhor Armando Marques para algum lugar indevido. É evidente que houve um achincalhe violento, um palavrão. A atitude do Rivelino foi uma atitude totalmente indisciplinada. Mereceu o cartão amarelo. E o Rivelino que se acalme, porque o Corinthians está precisando do Rivelino. O Rivelino tem que ter serenidade, senão ele vai expulso. Ele faz a abertura até Zé Maria. Lance pediu bola. Cruzamento de Zé Maria no peito de Serras. Está jogando o Santos com o Marinho. Faz a bola chegar até a Dilson. Léo. Zé Carlos. Saiu também de Tião. Adilson. Mazinho. Mazinho está assistindo esse jogo, né? Primeira bola que o Mazinho recebe. Linda a finta de Mazinho, mas houve um foul. Está certo, Arnaldo. Tá ele certo. fazia falta em Peri antes. Aliás, o Santos tem dois elementos absolutamente alheios a esse jogo de futebol. O moço Adilson e o moço Mazinho. Não vem, não. Sorria, Peruzzi. 2-2, Palmeiras e Botafogo, Pede. Atenção, rede, para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do craque de futebol do Brasil, informa. 20 minutos, 15 segundos, segundo tempo, 1-0 Corinthians. Compre seu carro novo com o dinheiro do Banespa. O Banespa tem as taxas mais baixas do mercado. Wilson lá no alto, a bola fica com o Vladimir. Vladimir a lance. Adãozinho. Foul de Cláudio Adão, marca Armando Marques. Rede Esportiva Brasileira. Crédito 100 da VASP, sem juros. Para você conhecer o Brasil sem pagar mais por isso. Zé Maria. Zé Carlos toma a bola tranquilamente de Vaguinho. Mas é Rivelino que está pelo setor direito. Brecha. Vladimir. Toca em lateral. Não. Agora saiu em lateral. O Bandeira já deu a saída faz tempo, né? Eu fiquei olhando por Bandeira. Quando ele levantou. Brecha. Abertura até o Wilson. A bola perto, lateral para o Corinthians cobrar. 22 no segundo tempo. Perto o Corinthians vai ganhando por 1-0. O Santos bastante imperfeito nos passes. Os jogadores do Santos não complementam suas jogadas. Está muito embaralhado o time do Santos. O seu domínio territorial é bastante desordenado. E está permitindo também contra-ataques perigosíssimos ao Corinthians. O Corinthians com o Rivelino mais à frente tem mais potência ofensiva do que o próprio Santos. Zé Carlos. Brecha. Tocou na área para o Edu. Tentou o recuo. Adãozinho apareceu. Lance. Zé Carlos. Vaguinho. As boas passagens pelo Marinho. Lá vai Vaguinho. Há um problema com o sistema de iluminação aí de cima das cabinas da Rede Esportiva Brasileira. Escureceu o campo. Serras faz linda defesa numa bomba de perigo. Atenção, hein? Nós temos apenas a iluminação da geral. A iluminação da parte de arquibancadas enumeradas absolutamente inexistente. O Armando Marques vai parar o jogo. Parou o jogo.
Vamos lá, vamos. Faz sinal que apagaram-se os refletores. Petri, sem refletor não vai dar para jogar, hein? Realmente há um problema com a iluminação deste lado e me parece que o Armando Marques mandou tomar alguma providência. Nós estávamos exatamente a 22 minutos, 49 segundos desse segundo tempo. Atingíramos então a metade do segundo tempo. Eu acho que ainda dá para jogar mais um pouco, mas à medida que o tempo for passando, nós temos 22 ainda de jogo, tem mais 22 de jogo, né? O negócio não é brincadeira. E seria bastante arriscado para o Armando dar sequência a um jogo meio na escuridão. Bola devolvida até Zé Maria. Deixou com o Rivelino. E lance para o Tião. Vaguinho chegou, chutou. Mas que senhor goleiro que é esse moço, hein, Pet? Só que agora entregou mal. E olha lá, ele está posando para o objetivo da Gazeta Esportiva. Meus amigos, se permitirem a convocação de jogador naturalizado futuramente dentro do futebol brasileiro, não vai ter problema nenhum para técnico nenhum de seleção brasileira. É só colocar o Cejas no gol. Com todo respeito ao Leão, Cejas é fora de série. Edu, Léo, Adilson. Léo. Bracha tocou de primeira. Eu tinha a impressão que não estava impedido, mas o Vladimir dava condições lá atrás. Esse mal-estar é sensacional. Esse você não vai ver. Mal-estar no barranco. Atrás do tobogã, meu filho. Esse é difícil. O Bandeirinha não deu impedimento e o Armando deu. Bracha. Agora o Rivelino vai contra-atacar perigosamente, tocou para o Vaguinho, aí o segundo gol do Corinthians pintando. Vaguinho chegou na área, chutou, o Serra defendeu. Léo. O Wilson. Olha, se tiver prêmio para dar para alguém, Pet, já pode entregar, viu? O prêmio já foi entregue antecipadamente ao Pelé, né? Foi um prêmio, foi uma homenagem ao Pelé. Mas se houvesse mais um prêmio, ele teria que ser entregue, evidentemente, ao Cejas. Praticou intervenções monumentais. Agora, nesta bola, o lance patinou. Se o lance não patinou, era muito fácil fazer o gol, porque a chance era realmente excepcional. Como eu disse, o Corinthians, no contra-ataque, é muito mais perigoso que o Santos, porque o Santos continua embaralhado, emaranhado, enovelado, está uma confusão. Discussão Rivelino, Léo ou Oberdan? É Marinho, né? Rivelino e Marinho estão discutindo ali, Pet. Exato. Zé Roberto vai entrar no time do Corinthians. Zé Carlos, Oberdan, Léo, Zé Carlos. Léo, não. Léo. Adilson. Valde Brito. Cobrou Adilson para o Léo. Zé Carlos, 27 jogados no segundo tempo. Edu. Léo. Ado. Faz a ponta e pousa ele também para os objetivos da Gazeta Esportiva. Se bem que bastante ofuscado o Ado pelo trabalho do outro. É que o Corinthians ataca mais, né? Aliás, a Gazeta Esportiva aqui, magnificamente bem representada. Armando Títere, o Provenzano, o Miguel Santoro, o Rubens Monzílio e o Julinho Barreto. São exatamente 5 extraordinários fotógrafos da melhor equipe de repórteres fotográficos do Brasil, a equipe da Gazeta Esportiva. Nós vamos ter essas imagens, estas fotos sensacionais amanhã na Gazeta Esportiva. Olha outro contra-ataque do Corinthians, Perão. Com o Vaguinho, no pessimamente, você viu o Léo. Léo tocou para o Cláudio Adão, muito apagado. Aliás, esse é o Adilson. Léo. Ademir chega e toca em lateral. Ela não sai, Peri saiu agora. Outra grande atuação individual é do jogador Vladimir, do time do Corinthians, interceptando, jogando sério, não deixando o Mazinho aparecer nessa partida. Rede Esportiva Brasileira. Quanto maior o banco, mais ele pode fazer por você. Consulte o Banespa. Léo, Adilson. Essa aí eles ganharam no grito, esse impedimento. Não havia impedimento, o Baldock dava condições, o Baldock estava na linha, na marca da cal aqui do pênalti.
Wilson foi por trás, não fez falta ainda em Adãozinho. Adãozinho tocou para o Rivelino, bom ataque do Corinthians, de primeira para Vaguinho. Vai correr com o Zé Carlos. Sorria Milton Peruzzi. 3-2 para o Palmeiras, Pet. Jogo difícil para o Palmeiras. Boa, é o time do chefe. Léo, Adilson. Foul de Tião. O time do Corinthians precisa tomar mais cuidado aí nesse afunilamento aí, a entrada da área. Há uma certa complicação. Estão permitindo algumas manobras da linha do Santos. Principalmente manobras de Léo e Brecha. Vai sair lance no Corinthians, entra Zé Roberto, jaqueta 16. Léo. No peito de Ada, excelente defesa do arqueiro corintiano. Tocou com a mão para Peri. Esse Bandeirinha não conhece a lei do impedimento. Esse Bandeirinha não conhece a lei do impedimento, viu? Não conhece. Já notamos os seus erros anteriores. O Peri deu a pelota para o jogador Vaguinho, recebeu em devolução, não houve impedimento nenhum. Ele na sequência correu. Quer dizer, no momento do lançamento não houve impedimento coisíssima nenhuma. Rede Esportiva Brasileira, BASP, é a primeira do mundo a receber o mais potente Boeing, o Super 737. Saindo aqui o lance, vamos fazer um pulo aqui com a Tupi. Bom, eu acho que nós estamos com todas as possibilidades, já que faltam 15 minutos para terminar a partida. Eu tenho a impressão que, inclusive com o Zé Roberto mais descansado e também o jogador já da posição, eu tenho a impressão que o Corinthians pode até render mais. Certo. Mas o Cláudio Adão é uma figura ridícula nesse jogo, hein, Pet? Bárbaro, mas não acerta um passe. Primeira bola para Zé Roberto. Peri vem para o miolo, Zé Roberto prendendo bola. Ela é recuada até Rivelino. Adãozinho chegou. Agora sim acertou no impedimento porque estava isolado o jogador Zé Roberto. Ele evidentemente não poderia adivinhar que a pelota batesse na cabeça do Oberdão, né? O do Oberdão do quarto deck, não sei bem de quem foi. Atenção, rede para o tempo do jogo. Olímpica, a chuteira do craque do futebol brasileiro, informa. 30 minutos, segundo tempo, 1-0 Corinthians, Rivelino. Wilson. Tocou para Mazinho. Opa, o Baldock chegou e não brincou em serviço, que o Cláudio Adão estava perigoso ali, viu, Pet? Porque estava muito certo o seu Baldock. Seu Baldock subiu de produção depois que deixou de enfeitar. Tá, é isso mesmo. Beck é para isso mesmo. Cobrado escanteio curto para o Edu. Bola erguida na área, vai subir Marinho. Cabeceou Merdan por trás de Marinho sobre o gol. Quando o Brecha, na tentativa de subida em cima de Baldock, acabava fazendo falta em Baldock, que o seu Armando Marques determinou. A cobrança da infração de Brecha no costado de Baldock. 32 do segundo tempo, 1-0 Corinthians, o comentarista é Roberto Petri. Essa jogada com o Berdan chegando de surpresa, o Corinthians deve tomar a máxima cautela. Ele vem aí, consegue cabecear e pode causar perigo. Incrível como o Corinthians continua com jogadores bons cabeceadores, Baldock e Brito, de boa estatura, mas não intercepta de cabeça. Não sei o que é água a defesa do Corinthians. Não intercepta. A bola alta na área do Corinthians tem que ser ou do lado ou de um dos dois, né? Léo tocou de cabeça para o Zé Carlos. E a iluminação continua deficiente, hein? Léo. Faz a abertura. A bola passou pelo Vladimir, ficou com o Mazinho. Mazinho tocou para o Wilson. Cruzou o Wilson, ela vem na área, o Brito cabeceou. Rivelino. Ganhou bem, Zé Carlos com o Vaguinho. Prossegue o jogo, vantagem corintiana, está certo Armando. Não, Armando errou, beneficiou o infrator. Eu tenho a impressão que lá vem Ferreira para entrar no Santos. O erro palmar da arbitragem. Nossa senhora, Petri, desculpe, mas olha aqui. Olha o tobogã, olha o tobogã. É uma calamidade esse tobogã, eu tenho repetido muitas vezes, tenho dito, temo muito por esse tobogã. Um dia nós vamos ter aí uma desgraça nesse futebol de São Paulo, graças ao tobogã. O problema dele ser muito aprumo, né, Petro? Em qualquer movimentação de briga lá em cima, o pessoal de baixo se apavora e corre. Graças a Deus, o pessoal se acalmou. Edu, tabelou bem com o Cláudio Adão, lá vai o Santos com o Cláudio Adão. Para Edu,
Muito forte a devolução. Vladimir. Deixando com o Peri. Você viu a alteração, né? Vai entrar Ferreira no Santos. Vai sair. Ah, você não. Ainda não viu o número do jogador que vai sair. Tá no ponto. Número 9, me parece Cláudio Adão. Ou Adilson. Rede Esportiva Brasileira. Compre o seu TV a cores com o dinheiro do Banespa. Ele tem as taxas mais baixas do mercado. Rivelino. Deve sair Adilson com a 9. Edu deve pilotar o ataque praiano, enquanto que o Ferreira vai correr pela ponta esquerda. Peri, o Wilson toca a lateral. Lateral a ser cobrada pelo Peri. Cobrado para Tião, 34. O tempo de jogo é de Olímpica, falhou o Rivelino. Terminou em Ribeirão Preto, Pet. É, o Palmeiras ganhou. Léo. Brecha. Edu. Zé Maria. Presenteou a Brecha. Brecha Léo. O Zé Carlos encostando, ainda Léo prendendo bola. Toca na área, o cabeceio vai ser do Oberdan. Dividiu com o Ado. Estava impedido o moço Roberto. E o Ado agora o faz Marinho, cinema. o Marinho, mas ele chocava-se com o Marinho. Tem a impressão que ele não se contundiu, não, mas vai ganhar um pouquinho de tempo. Olha aí. Rede Esportiva Brasileira. Super Boeing 737 é VASP. Você continua 5 anos à frente. Tião. Maguinho, Zé Maria. Baldock. Ferreira. Sai também de Baldock. Por trás com Fal, Tião. Repetindo a arrecadação, 768.739 cruzeiros, 768.739,00. Léo. Ferreira. Bola passou pelo Léo, ficou com o Peri, tocou para o Rivelino. É o Zé Roberto na frente, o Rivelino vai conduzindo ainda. Sai do Wilson. Pau de Wilson. Rede Esportiva Brasileira. O Banespa financia os meios de produção e empresta dinheiro para você viajar. Consulte o Banespa. Faltando 8 minutos para terminar o jogo. Bastante escuro para Pacaembu, hein, Petri? Nessa altura também tem que encerrar, né? Ele tem que continuar o jogo na penumbra mesmo, com luz de boate, não tem jeito. Porque você já imaginou Armando inventar e interromper o jogo para disputar depois os 8 minutos? Quer dizer, ele aguentou até agora assim. O problema do Pacaembu é o seguinte: o Pacaembu, não por culpa da sua administração, eu não culpo a administração do Pacaembu, porque o Pacaembu está quebrando o galho de todo mundo, né? É o calendário do futebol paulista. O Morumbi sem condições, a maioria dos estádios sem condições. O Pacaembu é o desafogo. Então tem 5 jogos por semana no Pacaembu. Estádio velho, estádio que não carece de muitas reformas. E para a realização, a concretização dessas reformas, meu caro Perão, precisa fechar por uns 6 meses o Pacaembu. Senão nunca vai reformar o Pacaembu. Bem observado. Você falou 5 jogos principais. Eu não esqueço que nós estamos tendo preliminar em todos eles. Então são 10 jogos, né? Vaguinho. Bola revolta para o Corinthians com o Tião. A iluminação vai ser restabelecida. Já temos da torre à direita, já temos o primeiro refletor aceso. Tem-se a impressão que aquele é o refletor guia. Então a iluminação deve ser restabelecida dentro de poucos instantes.
Uma informação ao Roberto Petri, o cidadão Edson Arantes do Nascimento já se foi. Sim, nós estamos sabendo, mas as nossas câmeras estão lá no vestiário. Vamos então fazer uma reportagem lá no vestiário do Santos. Tem o Tim, tem tanta gente boa ali. Barreira de apenas 3 jogadores, é perigosa. É dele. E fica na mão dele, né, Pet? Isso é que é bom, né? O Santos, após essa derrota, tem que pensar em termos de retorno. Retorno, você sabe, Petri, com Mifflin, Dirceu, a volta de Clodoaldo, de Carlos Alberto. O Santos poderá ser outra equipe. O Dirceu já foi contratado, Perão? Pelo menos nos trabalhos que foram realizados nos vestiários, você estava do meu lado, você ouviu? Bom, o que interessa é o seguinte, mesmo sem Pelé, você tem que respeitar o nome de grandes jogadores que estão não rendendo tudo que sabe, mas o Santos pode se encontrar e pode disputar o título. Tem condições. Vai Rivelino para a área, fazendo a passagem. Não, o Alberto não tomou dele. Tomou até com relativa facilidade, né, Pet? Aquele já chegou lá meio cansado. Mas também com esse campo assim, tem que estar todo mundo cansado, né? Baldock ganha de Edu. Adãozinho. A verdade é que o Corinthians é mais equipe do que o Santos. Não tem a menor dúvida. Só teve aquele gol anulado que vamos conferir, aquela bola na trave. Em termos de ataque, ficou por aí. E aquele lançamento do Pelé no início. Olha aí o segundo gol do Corinthians. O Rivelino volta-se. Tá de calcanhar para o Adãozinho. Buscou o canto, chutou. Mas assim é difícil. Assim não é difícil, amigo. Assim é impossível. Atenção, rede, para o tempo do jogo. Olímpica. A chuteira do jogador de futebol do Brasil informa 40 minutos, 15 segundos, segundo tempo. 1-0 Corinthians, Rivelino. Brecha Edu. Vem o Britão. Tá jogando lá o veterano jogador. Brito, boa participação nessa partida. Zé Roberto. Foul de Léo, determina Armando Marques. No Corinthians eu gostei de 3 jogadores. O Baldock, o Brito e o Rivelino. E o Vladimir também, você poderia incluir, que teve uma boa partida. Mas não pegou ponta nenhuma, hein? Pelo amor de Deus. Mas está jogando bem, está crescendo cada vez mais. Agora, você está fazendo muita justiça a um jogador aí, eu acho que você está fazendo muito bem em exaltar a presença de Baldock, jogando sério, feijão com arroz, voltando ao jogo primitivo. Aquele jogo do Baldock, quando o Baldock começou no Botafogo e depois no Palmeiras, deu grandes alegrias à sua torcida. Se Baldock continuar nesse diapasão, não vai perder o lugar e vai ser um valor utilíssimo ao Corinthians daqui para frente. Vaguinho. Olímpica, 41. 4 para terminar. Vitória importante do Corinthians. Ele que busca o título do campeão deste primeiro turno. Marinho. Perdeu para o Vaguinho. Lá vai o Corinthians. Olha, isso agora são 3 do Corinthians contra 1 do São Paulo. Mas assim não vai dar de longe. Dinamarca de cá não faz, né, Pet? Assim tá mal. Brito. Vladimir. Olímpica, 42. 3 para terminar o jogo. Roberto Petri, vitória corintiana 1-0. Me parece que o Corinthians realmente mereceu essa vitória. Mereceu porque lutou, cavou. O Santos apresentou muitas deficiências, principalmente no seu setor de ataque, onde 2 elementos praticamente inexistiram nesta etapa complementar. E o seu meio-campo foi muito repetido, muito demorado para dar sequência aos lances. O Corinthians se revelou também mais barreiro, teve mais facilidade de jogar no estado atual do gramado Pacaembu. A vitória do Corinthians eu acho que é lídima, eu acho que é justa. A minha visão do segundo tempo não é a visão da partida inteira, mas eu acho que o Pet, que viu o jogo inteiro, e o Perão também hão de concordar. Eu já disse há instantes atrás que o Corinthians foi mais equipe. Está ganhando por 1-0, faltando 2 minutos. O tempo de jogo é com a Olímpica, chuteira dos craques brasileiros. Bola está com o Zé Maria. Mas boa passagem pelo Ferreira. Ferreira faz um foul no Zé Maria. Olímpica, 43.
Cobrança do foul para Zé Maria. Bola com o Tião. Zé Roberto na área, Tião trabalha com o Vaguinho, vai prender bola agora. 1 minuto e meio para terminar o jogo. Zé Maria presenteou o Ferreira. Lateral para o Santos cobrar. Lado Adão. Ferreira. Foul. Aí está a grande chance do Santos. É agora ou nunca, Rubens Pet. Falta do Brito, que interceptava a passagem do Marinho. Mas foi, para mim, obstrução faltosa. Vamos ver o que é que ele marcou. É uma grande chance para o Santos Futebol Clube. Alfredo Borba virou de costas no campo. Quer nem olhar mais. Olímpica, 44-20. Tem o repórter junto com o Ado? Quem é? Amando mais vai dar cartão amarelo para alguém aí. Não. É a derradeira chance. O time inteiro do Cruz da Barreira, Zé Carlos cobrou, ela foi sobre o gol de Ado. Bem, não há mais condição, o tempo já se esgota, a vitória do Corinthians foi lídima, foi sofismada. Olímpica, 45. Final de partida no Pacaembu. Armando Marques ergue os braços e marca falta que favorece o Corinthians. Cobrança da falta para Vladimir. Pacaembu bastante escuro. Refletores das numeradas apagados. Olha aí que delírio dessa torcida, Pet. Olímpica, 45-30. Vitória corintiana 1-0 sobre o Santos, Pet. Saem todos correndo. Aí está o primeiro a sair ao Brito. Parece que não tem entrevista, hein, Perão? Pela corrida dos rapazes, eu acho que não tem entrevista. Salve o Corinthians.